Eu entendo que nessa noite Deus tem algo ainda a fazer nas nossas vidas. Eu entendo que há um propósito de Deus para cada dia que nós nos reunimos. Eu tenho dito assim que a forma com que Deus faz as coisas, ela nos surpreende a cada dia, porque mesmo parecendo a mesma coisa, é algo novo que Deus está fazendo de novo nas nossas vidas. E quando nós percebemos isso, quando nós estamos atentos àquilo que Deus está fazendo, nós não perdemos o tempo e nem a estação e nem a visitação do Senhor. Uma das coisas que mais tem atacado a igreja desses dias é a distração. Nós estamos distraídos com muitas coisas. E por estarmos distraídos com muitas coisas, o tempo da visitação muitas vezes passa e nós não percebemos. E o que nós precisamos esses dias é focar os nossos olhos no Senhor, para que quando no momento exato que Ele vier nos visitar, para trazer clareza sobre aquilo que Ele nos chamou, nós não venhamos estar distraídos com alguma coisa. Porque hoje nós vivemos em um tempo, em um século, que as distrações elas estão ao alcance de todos e a todo momento. Nós estamos distraídos todo o tempo. Nós estamos na igreja muitas vezes, estamos adorando ao Senhor, mas a distração do WhatsApp, a distração do smartphone nos tira muitas vezes do momento de adoração ao Senhor. É engraçado que há uns 10 anos atrás, ou até menos que isso, porque a prática do smartphone não está com tanto tempo assim, nós não tínhamos nada disso. Nós vínhamos para a casa do Senhor e nós nos despojávamos e nós mesmos nos jogávamos no Senhor, e nada tirava a nossa atenção naquele momento. E agora nós temos sempre uma boa desculpa: não, vai que aconteceu alguma coisa, e alguém está mandando uma mensagem para mim, eu tenho que ver, é urgente. Mas naquele tempo também podia acontecer alguma coisa, e nós só saberíamos depois que acabasse o nosso tempo de dar um culto, de dar um serviço ao Senhor. Essas distrações nos tiram muitas vezes do foco, e às vezes o Senhor está falando conosco que nós não percebemos, porque nós estamos distraídos. O que eu tenho entendido nesses dias é que nós precisamos direcionar toda a ferramenta que existe nos dias de hoje para glorificar a Cristo e para fazer com que Cristo seja conhecido. As ferramentas que foram desenvolvidas, elas não podem servir para nos tirar do foco e do propósito, mas elas precisam ser ferramentas que nós vamos usar para que Cristo seja apresentado a muito mais pessoas. Mas para que nós possamos apresentar Cristo, nós temos que ter conhecimento de quem Ele é. E para ter conhecimento de quem Ele é, os nossos olhos precisam estar ligados e fitos no que Ele está fazendo. A minha oração, amados, nesses dias é que nós não venhamos perder a visão e não venhamos perder o ardor, o fervor e o queimar do nosso coração pelo propósito de Deus para esses dias. A minha oração é que nessa noite o Senhor reacenda a chama nos nossos corações, para que ao nós sair deste lugar, aquela chama que talvez estava só fumegante, ela volte a queimar, a ponto de nós podermos incendiar os locais em que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos queimar para que Ele seja revelado através das nossas vidas. Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Antes de nós falarmos acerca daquilo que Deus tem para os nossos corações essa noite, eu quero orar com você. Eu quero que em nome de Jesus a tua mente, o teu coração seja agora ligado em Cristo. Não fique distraído, para que tudo aquilo que Deus tem para falar para nós essa noite seja liberado e nós possamos entender e compreender a medida de Deus para as nossas vidas, e a partir disso nós possamos nos mover dentro daquilo que Ele está nos chamando para fazer. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite, gratos pelo Teu amor, gratos pelo Teu carinho, gratos porque sabemos que o Senhor nos ama, gratos porque sabemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o único entronizado, Tu és o único Rei que habita no nosso meio. Não temos ninguém e não servimos ninguém acima do Senhor, porque o Senhor é tudo neste lugar. Essa igreja é Tua, essa casa é Tua, este povo é Teu, essa cidade te pertence. Nós somos Teus filhos que entendemos que precisamos servir-te dentro do propósito que o Senhor confiou a nós, mas nós não somos donos de ninguém, não somos donos de nada, porque tudo é Teu, tudo foi feito para o louvor da Tua glória. Então nós clamamos para que nessa noite que Tu tens para este lugar, para esta casa, para essa família aqui reunida, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, toda a porção que Tu tens, ela seja liberada. Libera, Senhor, nessa noite a Tua palavra sobre nós. Eu oro e ordeno que todo espírito de distração do nosso meio se retire,
para que nós não venhamos perder o foco e não venhamos estar distraídos segundo a palavra que Tu queres ministrar no nosso coração. Eu oro e eu peço que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra, que nós venhamos ser presos em Ti agora, que o Senhor nos amarre com laços de amor, que o Senhor nos prenda com laços de amor, para que nós possamos estar ligados àquilo que Tu tens para fazer. Eu oro, Senhor, e eu chamo à existência, Senhor, neste lugar, o espírito de sabedoria e revelação. Eu peço que Ele venha sobre nós e que todos aqui tenham clareza acerca da Tua palavra, que todos aqui tenham uma revelação acerca da Tua palavra e que através dessa revelação nós possamos andar e fluir dentro daquilo que Tu tens proposto, Senhor. Eu oro, Pai, para que a chama volte a queimar. Eu oro, Senhor, para que o desejo de fazer aquilo para que fomos chamados volte a ser prioridade em nossa vida. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos sejam tirados das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que necessitamos como, meu Deus, homens, mas os nossos olhos sejam colocados no Teu propósito, para que o Teu desejo, a Tua vontade e aquilo que Tu queres para esse dia seja prioridade nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, para que, se os nossos olhos estão desfocados de Ti, eles essa noite sejam alinhados novamente ao Teu propósito. Ah, Senhor, nós oramos para que a Tua igreja volte ao lugar de onde ela se perdeu. Nós oramos para que a Tua igreja volte a queimar. Nós oramos para que a Tua igreja volte a depender de Ti. Nós oramos para que a Tua igreja volte a entender que existe um Pai soberano, um Deus que não perdeu o controle de nada, e Ele continua amando com amor sublime, puro e verdadeiro a todos aqueles que se achegam a Ele, a todos os Seus filhos. Por isso que nessa noite nós queremos Te buscar com um fogo em nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos Te buscar com fogo em nosso coração, porque Tu és digno de receber o nosso louvor. Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Tu és o único digno neste lugar, Pai. Tu és o único digno de receber louvor e adoração. Faça dessa canção uma oração agora. Faça dessa canção uma oração. Não somente cante, mas ore o que você está cantando. Recebe a minha adoração. Vamos em uníssono falar para Ele. Eu te busco. Diga a Ele. Eu te busco com fogo. Meu coração. Diga para Ele, eu te busco. Ore! Diga a Ele, porque o fogo virá. Eu te busco. Recebe a minha adoração.
necessitamos de Ti, Senhor. Não são grandes pregações que vão mudar a nossa vida, mas é, Senhor, uma experiência única e verdadeira contigo. Leva-nos a lugares do Teu coração nessa noite, Senhor. Leva-nos a uma experiência nova, Pai. Acende em nossos corações uma chama que queima, que arde, um fogo que nos consome, Pai, para viver a Tua vontade. Ah, Senhor, nós precisamos Te anelar, Pai, nós precisamos voltar a queimar por Ti, Senhor. Te caramasore manarashe, remiamando correrashe de barato, rimane che amaso reca te carashe, shera marore basso. Libere incenso ao Senhor. Libere incenso ao Senhor, libere a tua oração ao Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Senhor. Anelamos por Ti, anelamos pela Tua presença. Nós anelamos pelo Teu fogo. Nós esperamos pelo Teu fogo. Fogo que nos consome, fogo que nos purifica, fogo que nos lava, nos limpa. Limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, limpa-nos para que sejamos limpos, Senhor. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e tem um coração puro. Ah, Senhor, limpa as nossas mãos, Pai. Dai-nos um coração puro, Senhor. Leva-nos a um lugar, Pai, onde o Teu coração, Senhor, vai nos encontrar. Leva-nos a lugares que faz tempo que nós não vamos. Leva-nos ao quarto do secreto. Leva-nos, Pai, ao lugar, Senhor, em que nós te desejamos. Leva-nos ao lugar, Senhor, aquele lugar, Pai, que só eu e você podemos estar. Leva-nos àquele lugar, Pai, que nós nos encontramos, em que nós somos nós mesmos e Tu és Deus, onde nós vamos sem máscaras, sem sofismas, sem verdades próprias, e nós nos sujeitamos à Tua verdade. Ah, Senhor, leva-nos novamente, Senhor, a este lugar. Cherabaraço remanequei amasso. Chotequei amasso. Cheramanaraço rerabachete que. Ah, Senhor, leva-nos, Pai. Leva-nos, Pai, leva-nos. Ah, Espírito Santo, constrange o nosso coração, Pai. Quebra a dureza que habita em nós. Quebra os nossos conceitos pré-estabelecidos a respeito de quem Tu és. Derruba as nossas verdades por terra. Estabelece a Tua verdade em nós, porque ela é a verdade que está sobre tudo e sobre todas as coisas. Traz ânimo àquele que está desanimado. Traz vida àquele que se encontra morto. Ah, Espírito Santo de Deus, traz fogo sobre nós. O fogo que consome, o fogo que tira a dúvida, o fogo que limpa, o fogo que purifica. Ah, aleluia, aleluia. Cheramará sorreraquete que amasso. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós possamos ter um fogo que arde ao nosso peito, Senhor.
que nós não venhamos ter descanso, Pai, até que venhamos cumprir o Teu propósito, Senhor. Pai, eu oro para que a igreja de Curitiba se levante, Pai. Há uma palavra sobre essa cidade, Senhor. Tu tens uma expectativa com a igreja dessa cidade, Pai. Ah, Senhor, quebra o gelo que está dentro de nós. Levanta a igreja dessa cidade, Senhor. Levanta a igreja, a Tua igreja, Pai. Ah, Senhor, levanta uma igreja que vai ser resposta. Levanta uma igreja que vai queimar por Ti. Uma igreja que não vai brigar por pensamentos, por ideais, mas ela vai gritar pela única espada que é a Tua, Senhor. Ah, Senhor, nós oramos por uma igreja verdadeira, viva, eficaz, uma igreja, Senhor, a Tua igreja, Pai. Nós nos sujeitamos ao Teu governo e ao Teu senhorio, para que Tu sejas revelado nessa cidade, para que Curitiba seja conhecida, Senhor, não por uma cidade fria, não por um povo que não se interessa, mas que ela seja conhecida por um povo que se rendeu a Cristo e que queima por Cristo e que faz com que a chama do Espírito toque a nação, Senhor. Ah, Senhor, assim como muito juízo tem saído dessa cidade para a nação, nós oramos para que o Teu amor saia dessa cidade para a nação. Nós oramos, Pai, para que homens incendiados pelo Teu Espírito, homens prostrados em arrependimento, saiam dessa cidade, levantem o Teu nome, estabeleçam altares sobre essa cidade. Ah, Senhor, nós despojamos as nossas vestes, nós jogamos as nossas coroas ao chão e nós dizemos: Tu és o Rei de toda a terra, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Faz outra vez, Senhor. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, em nós e através de nós. Levanta essa cidade, levanta essa região. Levanta homens e mulheres que queimem incensamente por Ti, Senhor. Levanta-nos, Pai, a ponto de nós não termos mais interesse nas nossas vidas. Nós temos interesse na vida que há em Ti, porque a única vida capaz de gerar vida é a Tua, porque Tu és o dono da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Sente-se, querido. Aleluia. Aleluia. Você que está no fundo, tem lugar aqui na frente, tem 6, 7 cadeiras aqui. Vem sentar aqui, vem. Vem ficar pertinho. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Cada vez que eu canto essa canção que nós cantamos agora, eu volto 11 anos da minha vida para trás, não mais, 13 anos da minha vida para trás. E cada vez que nós cantamos essa canção, eu me lembro o porquê que Deus me chamou e eu sei a responsabilidade que eu tenho para com aquilo que Deus me chamou. Eu me lembro que há 13 anos atrás eu me encontrava como muitos de vocês se encontram hoje, perguntando para Deus o que eu sou e para que eu fui chamado. Eu me lembro que nesse dia eu estava em um domingo como esse em São Mateus do Sul, e de lá eu ia prosseguir viagem. Eu estava trabalhando na empresa que eu tinha, e meio-dia me deu uma angústia muito grande no meu coração, e eu estava no hotel, fui orar e falei: Senhor, eu preciso entender algumas coisas. Eu lembro que eu voltei para Curitiba naquela noite, não avisei minha esposa, não falei nada, e eu parei na frente de uma determinada igreja aqui em Curitiba. Eu falei: Deus, ninguém me conhece lá, ninguém sabe quem que eu sou, ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém sabe de nada da minha vida. Eu vou entrar lá, o Senhor precisa falar comigo hoje. Se você não falar comigo hoje, eu não sei, eu não entendo, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu estou em dúvida, eu estou muito frustrado. Porque, querido, a mesma igreja que te feriu é a mesma igreja que vai te curar.
Você não vai ser curado fora dela, você vai ser curado dentro dela. O antídoto da picada da serpente só cura quando é do próprio veneno da serpente. Eu me lembro que eu entrei no culto, tinha um culto 5:30 da tarde. Eu quis entrar, não dava, tinha que esperar para das 7. E eu entrei naquela reunião e quando eu entrei começou a cantar essa música. E eu me lembro que eu me joguei ao chão. Aquele casca grossa que estava no carro brigando com Deus acabou ali. E eu me lembro que quando o pregador da noite pegou a palavra, depois de eu ter chorado tudo que eu tinha e mais um pouco na hora da adoração, ele pegou a palavra e falou: tem uma pessoa que estava dentro do carro fazendo tal pergunta para o Senhor. E essa pessoa é um pastor que está desviado. E ele disse: vem aqui na frente, porque você precisa se reconciliar com o teu Senhor. Você precisa voltar para Ele hoje, porque Ele não terminou, Ele não acabou o propósito da tua vida. E naquele dia eu entendi o porquê Deus me chamou. Naquele dia eu retornei para um lugar que eu tinha saído. Porque, queridos, a igreja ela fere muitas vezes, mas ela também traz cura. Depende aonde estão os seus olhos e a forma que você está vendo, vai ser a forma que você vai ser tocado. Quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que Ele é o consumador, o autor e o consumador da nossa fé, nós sabemos que Ele não terminou o propósito dele conosco. E hoje eu estava à tarde em casa e eu comecei a falar com o Senhor acerca de algumas coisas. E eu lembrei desse cântico, dessa canção, eu nem sabia que eles iam cantar hoje. Cada vez que eu tomei assim, dando uns murros na parede, meio... O Senhor faz eu voltar 13 anos atrás, 14 anos atrás, naquele dia. E eu me lembro o porquê que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus para a minha vida. E quando nós nos lembramos disso, nós precisamos retomar e fazer com que o fogo queime de uma forma incessante nos nossos corações. A única coisa que nos mantém no Senhor, queridos, é quando o nosso coração ele queima de paixão por Cristo. A palavra vai cessar um dia, as profecias vão cessar um dia. O que falamos e o que pregamos nesses altares, talvez um dia eles vão cessar, mas existe algo que é incessante. É o amor que queima em nosso coração. E se existe uma coisa que nós não podemos parar e não podemos deixar que aconteça conosco, é que esse amor por Cristo, esse amor pelo Senhor, ele cesse. Porque as circunstâncias não mudam Deus. As circunstâncias não tiram Deus do lugar que Ele está estabelecido, porque Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. E quando nós desfocamos os nossos olhos do Senhor, nós tiramos os nossos olhos do Mestre, nós focamos as circunstâncias. E as circunstâncias nos levam para um distanciamento da promessa e da palavra de Deus para com as nossas vidas. E é por isso que nós entramos em lugares de frustrações. Quando eu falei no princípio dessa reunião, quando eu peguei a palavra sobre distração, a distração é algo que nos tira do foco daquilo que fomos chamados. Porque o muito fazer e a preocupação de dar resultado, muitas vezes nos tira do foco central, que é estar em Deus. Sabe qual é o maior chamamento de Deus para mim e para você? O maior chamamento e o maior propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é estar nele. Não é trabalhar para Ele, mas é estar nele. Porque se eu estou nele, eu estou envolvido no trabalho dele, eu estou fazendo com Ele. Queridos, até o trabalho da obra nos distrai quando nós não estamos fazendo com Ele. Até o exercício do chamamento do ministério, sem um foco correto, nos tira do foco e do propósito, porque nós focamos somente no trabalho e esquecemos de focar no Senhor da obra. E quando nós desfocamos os nossos olhos do Senhor da obra, nós queremos fazer a obra dele da nossa forma. E quando nós vamos fazer a obra dele da nossa forma, nós não fazemos da forma correta. E isso começa a trazer sobre nós enfado e cansaço. Gera fadiga. É porque não há como nós fazermos a obra de Deus fora de Deus. Nós só conseguimos fazer a obra de Deus estando dentro, nele, inseridos nele, dentro do propósito dele. E quando nós estamos dentro, inseridos nele, funcionando nele, a partir de quem ele é
É impossível que a obra dele nos traga enfado, cansaço. É impossível que nós fiquemos cansados fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Mas agora, quando nós estamos preocupados em gerar resultado, nós estamos nos afadigando com as coisas e querendo mostrar para o Senhor e querendo ganhar o coração dele, a atenção dele, por meio de resultados. Querido, tem uma coisa que Deus vai sempre dizer para você. Ele vai olhar para você e falar bem assim: eu te amei de graça e eu continuo te amando de graça. Você não precisa fazer nada para que eu te ame, só precisa deixar que o meu amor constranja o teu coração para que você me conheça. O que nós precisamos esses dias é talvez parar com muitas coisas que nós estamos fazendo e voltar ao princípio daquilo que Ele nos chamou para fazer. É nos desatarefar de tantas responsabilidades e voltar para um lugar de relacionamento com Ele, para um lugar onde Ele fala e nós ouvimos. E é onde nós falamos e recebemos a resposta. Nós estamos muito distraídos, irmãos. E por estarmos muito distraídos, nós estamos perdendo um relacionamento com o Pai. E quando nós chegamos ao final do nosso dia, nós falamos que nós trabalhamos bastante para Ele. Mas nós esquecemos que o mais importante do dia era o momento de estar com Ele. Nós esquecemos que o mais interessante de tudo e a hora mais aguardada pelo Senhor é a hora que eu vou estar com Ele e não a hora que eu estava fazendo por Ele. E nós ficamos atarefados e afadigados, querendo dar resposta, fazendo coisas para que Ele nos veja. E a única coisa que Ele espera é que nós não esqueçamos a prioridade do nosso dia, que é o tempo de estar com Ele. E nós queremos ser amados pelo que fazemos, sendo que Ele nos ama mesmo que nós não venhamos fazer nada. Querido, o que vai mover o coração de Deus não é o teu serviço. O que vai mover o coração de Deus é um coração alinhado ao propósito dEle. O que vai mover o coração de Deus a você é o teu amor, a tua devoção a Ele, a quem Ele é, e a sujeição ao propósito dEle para a tua vida. Sabe o que gera frustração nas nossas vidas, queridos? São expectativas erradas acerca de coisas que nós pensamos que deveriam ser, mas que na verdade não são. Toda frustração ela é gerada por uma expectativa errada, muitas vezes, acerca de alguma coisa. E a única forma de nós alinharmos a nossa expectativa, aquilo que Deus quer, é quando nós estamos ouvindo Ele, e não quando nós estamos falando para Ele. E quando nós paramos para ouvi-lo, Ele começa a alinhar a expectativa dEle ao nosso coração. E é impossível que nós sejamos frustrados. Por quê? Porque estamos inseridos numa obra, e a obra é dEle. Quando nós viemos para o Senhor, nós ficamos preocupados. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou agradar? Nós ficamos pulando e mostrando, eu estou fazendo. Mas quando nós vamos conhecendo o coração de Deus, nós percebemos que fazendo não, Ele vai nos amar da mesma forma. Sabe o que o Pai espera de mim e de você? Que nós venhamos esperar o processo e o tempo exato para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Porque tudo que é feito fora do tempo, mesmo sendo feito, aquilo que Deus falou para você fazer, não vai alcançar a resposta certa, porque não é o tempo de ser feito. Você consegue entender? O fato de termos uma palavra não quer dizer que devemos nos mover sobre ela no exato momento. Quer dizer que nós precisamos primeiro entrar na palavra que recebemos, para que venhamos aprender aquilo que Ele está falando e depois se mover sobre aquilo que Ele está falando. É por isso que muitos de nós nos frustramos na caminhada, porque queremos dar a resposta no tempo errado de uma palavra correta. Querido, a palavra que Deus deu para você continua sendo a mesma. É você que precisa entrar no tempo dEle e se mover no tempo dEle. Essa semana eu estava refletindo sobre algumas coisas. E ontem, eu não me engano foi ontem ou foi outro dia, eu estava conversando com um irmão lá em casa e eu falei, cara, teve coisas que Deus falou para mim há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e eu fiquei todo empolgado, e eu vou fazer, e agora, e aí Deus vai fazer, e fui fazer, e eu quebrei a cara.
E eu fiquei frustrado. Por quê? Porque a palavra que Deus deu não era verdade, não. A palavra que Deus deu era verdade, mas eu não me sujeitei aos processos para que aquela palavra me tornasse um homem maduro para poder compreendê-la e cumpri-la. Então eu fiz a minha forma e é lógico que eu não ia conseguir alcançar. E lembrando essa semana de algumas coisas, esse mês, coisas que Deus falou há 20 anos que eu tentei fazer, não deu certo. Aconteceram sem que eu tentasse. Depois Deus chega para você e fala: ô cabeção, lembra aquilo lá que você tentou 20 anos atrás? É, eu lembro. Então, você não percebeu o que está acontecendo? É mesmo? Porque a frustração te tira da visão correta das coisas. Você está vivendo aquele tempo, mas não percebe, porque você está preso no passado, numa frustração que te deixou preso lá ainda. Se nós não compreendemos algumas coisas, queridos irmãos, pastores, líderes, nós não vamos ser a resposta que Deus espera para esses dias. E não tem coisa pior, não existe coisa mais terrível de você pensar que está fazendo a coisa certa e quando chega o Senhor da obra, Ele olha para a obra e fala: não foi isso que eu pedi para você fazer. Você pode construir um bom prédio, bonito e lindo, mas quando chegar o dono da obra, ele vai aferir as medidas daquilo que nós estamos fazendo. Ele vai olhar se as medidas estão coerentes com aquilo que ele escreveu. Ele vai ver se as cores estão certas com aquilo que ele disse que tinha que ser feito. E se não estiver, mesmo a obra sendo bonita, ela não será aprovada pelo Senhor da obra. É por isso que nós precisamos parar de andar distraídos e precisamos nos ligar no Senhor para que nós não venhamos perder as medidas para esses dias. Para que nós não venhamos construir paredes mortas, para que nós não venhamos gerar obras mortas, mas nós venhamos fazer segundo a medida correta que Ele estabeleceu para nós. Sabe qual tem que ser as nossas orações nos dias como esses, de muitas distrações? É nós chegarmos todo dia ou toda semana para o Senhor, dizer: Senhor, põe teu plumo, traga o teu aferidor de medidas e veja se o que eu estou construindo está de acordo com aquilo que você disse para fazer. Porque se não estiver, irmão, ainda dá tempo de derrubar e começar de novo. A minha oração nesses dias é para que nós tenhamos uma mente disposta a obedecer ao Senhor, e nós tenhamos um coração disposto a nos submeter aos processos de Deus. Eu quero falar com vocês essa noite sobre 3 coisas que nos tiram do relacionamento com Deus. E a primeira delas é a distração. A distração, ela tem uma função clara e específica. Ela vem para nos desfocar do propósito. Ela vem para nos tirar daquilo que fomos chamados, aquilo que é o cerne do nosso chamamento. Ela nos torna ocupados com outras coisas e nos tira do propósito correto. Ela nos coloca em um lugar de bastante tarefas. Nós nos atarefamos de um monte de coisa, mas nós saímos daquilo que fomos chamados para fazer. Ontem nós estávamos trabalhando aqui na igreja e nós tínhamos um propósito terminado de levantar aquelas paredes da rampa ali do lado. E nós paramos para almoçar, nós almoçamos e de repente nós tínhamos 2, 3 trabalhando lá e o resto estava tudo disperso. Cada um foi fazer alguma coisa, mas nós tínhamos um foco, nós tínhamos um propósito. E naquele momento, Antônio, Deus falou comigo, Ele falou bem assim: o problema é que vocês querem fazer muita coisa e desfocam do que é prioridade. Vocês querem fazer um monte de coisa, mas tiram o foco daquilo que tem que ser o primeiro. E eu saí dali, fui atrás da galera, falei: gente, nós temos um concreto para terminar. Nós temos umas viguinhas para encher. E se nós perder o tempo, o concreto vai secar e não vai servir mais para nada. Cara, Deus fala com a gente até cortando ferro, fazendo concreto e levantando tijolo. É só estar nele. E aí todos nós focamos de novo lá e nós conseguimos concluir a obra ontem. Por quê? Porque houve um foco, nós saímos da distração. O que ocorre conosco hoje não é que Deus deixou de fazer muitas coisas, é que nós estamos envolvidos em muitas coisas.
E por estarmos envolvidos em muitas coisas, nós estamos distraídos com o nosso trabalho, com aquilo que queremos fazer, com o resultado que queremos dar, com o prêmio que queremos ganhar. E nós tiramos os olhos do foco e do propósito que Ele estabeleceu para nós. E é por isso que nós não conseguimos concluir as etapas e os processos de Deus nas nossas vidas. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus esses últimos anos, irmãos, é que Deus é um Deus processual. Deus vai trabalhar as nossas vidas através de processos. Ninguém vai acordar menino e passar a noite e na outra manhã vai estar formado um homem maduro. A maturidade está dentro do processo, e a maturidade também está na submissão ao processo. O problema é que muitas vezes nós agimos como os nossos filhos. Nós agimos como os nossos filhos para com o Senhor. O Senhor nos corrige e nos coloca novamente no prumo daquilo que Ele nos chamou. Mas nós sempre achamos que aquilo que estamos fazendo é mais importante, tem mais urgência, e nós saímos novamente. E Deus vai lá, nos pega, nos açoita e nos traz de novo. E cada vez que nós saímos pela distração das coisas, saímos do processo de Deus, nós atrasamos o processo de Deus nas nossas vidas. E o terrível disso tudo é que nós vamos para o Senhor e começamos as nossas orações. E nós perguntamos para Deus: Deus, por que está tardando determinadas coisas na minha vida? Mas na verdade não é o Senhor quem está tardando, sou eu, porque eu saio do processo. Porque eu quero fazer aquilo que eu acho que é importante, não aquilo que é importante. Eu paro de consultar o Senhor da obra e começo a fazer a obra dentro daquilo que eu acho. Eu trabalhei há um tempo atrás com termo de obra de construção. Eu me lembro que nós tínhamos um padrão, existia uma planta e tinha que ser feita daquela forma. O engenheiro para o qual nós estávamos trabalhando, ele era totalmente enjoado com aquilo que ele disse que tinha que ser feito. E quando você pega alguns pedreiros que são engenheiros e mestres de obra, eles sempre querem dar um jeitinho de fazer a coisa acontecer mais rápido, para fazer melhor do que está escrito. E eu me lembro que nós estávamos levantando o segundo piso de alguns sobrados, e eu cheguei lá e eu fui aferir segundo o que a planta dizia. E todos os 4 estavam errados, mas estavam bonitos. Eu lembro que eu cheguei e conversei com os pedreiros que estavam trabalhando ali. Eu falei: querido, não falei querido, falei outra coisa. Está tudo errado. Como que nós vamos entregar uma obra dessa forma? Eles olharam para mim, parece que tinha combinado, falando: mas está bonito. Não vai interferir nada na estrutura, vai ficar melhor assim. Eu lembro que eu disse: não, o que a planta diz é isso, nós temos que seguir o que a planta diz. Não, mas ele não vai nem perceber. Eu falei: não é questão de perceber ou não, existe uma planta, eu preciso cumprir com aquilo que me foi determinado a fazer. Eu lembro que eles falaram: então quem que vai derrubar a parede? Eu falei: vocês. Porque tudo aquilo que você constrói fora do padrão de Deus, eu sei que vai derrubar, não é Ele. Eu me lembro que eles ficaram muito bravos comigo aquele dia. Mas eu já reboquei, já fiz o acabamento. Eu falei: não tem problema. Derruba tudo e faz de novo. O problema, queridos, é que nós saímos das medidas de Deus, porque ficamos distraídos com aquilo que nós pensamos que é o melhor a ser feito. E nós levantamos paredes nos lugares errados, nós construímos coberturas nos lugares errados, nós mudamos a planta da casa, porque nós achamos que vai ficar melhor. E quando nós concluímos a obra, nós vemos que aquele simples detalhe daquela parede fez toda a diferença em toda a construção, porque dentro da planta, naquele lugar, ia sair uma escada. Aí nós ficamos revoltados e nós queremos que alguém venha corrigir aquilo que nós fizemos de errado. E nós sempre vamos achar um culpado para aquilo. E porque erramos, porque estávamos distraídos, querendo construir segundo as nossas medidas e segundo o nosso padrão.
E nesse momento é que Deus olha para você e fala: você precisa crescer. E sabe como você vai crescer? Derrubando aquilo que você fez errado. Nesse momento nós temos que derrubar as paredes que levantamos fora do formato e da planta que Deus nos entregou. E esse momento é um momento doloroso, porque o nosso orgulho é ferido. E esse momento só acontece porque nós estamos andando distraídos. Eu me lembro que daqueles 4 pedreiros que trabalhavam conosco naquela construção, só 2 aceitaram o processo, os 2 foram embora. Pediram demissão porque eles sentiram-se feridos no seu orgulho profissional. Sabe quando nós vamos poder concluir o chamamento de Deus? É quando em nosso coração não houver mais altares de orgulho que determinem a nossa movimentação. Cada dia mais eu chamo a existência na minha vida o versículo que diz: tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Porque a única forma, amados, de nós não andarmos distraídos é se nós andarmos mortos para as nossas vontades. Você precisa entender, querido, que Deus não te chamou só para vir a um domingo à noite sentar nessa cadeira confortável, almofadada que você está sentado. Deus não te chamou só para isso. Ele te chamou para você ser resposta. Ele te chamou para você ser uma testemunha dele. Ele te chamou para você tocar regiões e lugares em que você está inserido. Sabe qual é a mentira mais terrível que o cristão acreditou pensando que isso vem de Deus? É de que o fato de virmos sentar o nosso lindo bumbum na cadeira todo domingo à noite ou todo dia que seja de culto, isso nos dá uma falsa ilusão de que estamos cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Sendo que esse ambiente só tem um propósito: de alinhar o nosso coração ao propósito de Deus, para nos lançar aquilo que Ele nos chamou para fazer. O propósito da reunião dos santos, é para que entendam aquilo que precisam fazer e tocar mediante o Deus que eles estão servindo. E mediante essa mentira, nós achamos que o fato de virmos para a casa do Senhor, para a igreja, para o prédio, para o que você quiser chamar, nós já estamos concluindo o propósito e o chamamento de Deus. Enquanto muitos lá fora e também dentro estão morrendo sedentos daquilo que Deus depositou em você. Queridos, você precisa entender uma coisa: o que foi depositado em você, é você que precisa gerar o resultado daquilo. Há um depósito na tua vida que Deus vai chegar para perguntar para você se você fez com que isso gerasse o fruto esperado. Todos aqui dentro dessa sala, nessa noite, existe dentro de cada um de nós um depósito. E o Senhor nos pergunta nessa noite o que nós temos feito com o depósito que temos da parte dEle. Mas as distrações nos levam a desviar do propósito e nós ficamos enganados, achamos que estamos cumprindo o propósito. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 6, 27. Aleluia. Mateus 6, 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Quando eu leio esse texto, eu percebo o século que nós estamos vivendo. Porque os dias que nós vivemos estão descritos em Mateus 6, 27 ao 34. E dentro desse mesmo texto, Deus nos dá uma forma de sair desse lugar de distração. Ele nos dá a receita do que fazer para que nós possamos vencer e entender que Ele é o provedor de tudo para nós e para que nós possamos alcançar e cumprir o propósito. Querido, quando Deus fala isso, Ele não está dizendo fica na tua casa dormindo, porque eu vou fazer tudo. Ele está dizendo você precisa fazer a coisa da forma certa. Nós precisamos voltar a pensar no relacionamento e não em coisas. Nós vemos em um tempo que o ter se tornou mais importante do que o ser. Nós trabalhamos para ter e não para nos tornar aquilo que fomos chamados. E porque estamos tão envolvidos em conseguir ter, nós nos distraímos com as coisas desse mundo e queremos fazer tudo fora do tempo. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando Deus fala isso, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, Ele está colocando um lugar e um princípio de prioridade para as nossas vidas. Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Levanta a sua mão. Já entregaram a sua vida para Jesus? E quando você entrega a sua vida para Jesus, quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Então, se Jesus governa sobre você, qual tem que ser a tua prioridade? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É a forma com que Ele se move, é a forma com que Ele se movimenta, é a forma com que Ele conclui todas as coisas que Ele disse atrás do próprio versículo. E porque nós não buscamos o reino de Deus como prioridade da nossa vida, nós não conhecemos o Senhor do reino, e por nós não conhecermos o Senhor do reino, nós ficamos ansiosos, tentando construir coisas que não fomos chamados para fazer, tentando dar a resposta daquilo que Ele não pediu para nós termos a resposta. Então nós nos distraímos com tantas coisas, com tantos afazeres. Por quê? Porque nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino e a justiça, a forma com que o reino se move. E por nós não fazermos isso, nós ficamos distraídos. Abra comigo em 2 Timóteo 2,4. Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todos os negócios dessa vida nos colocam a lugares de distração. Quando eu aceitei a Cristo, quando entreguei a minha vida a Cristo, eu fui chamado, arregimentado para um exército, para cumprir um propósito. Existe um propósito definido pelo Senhor, que tudo aquilo que eu faço e sou tem que refletir a sua glória. Deus não está dizendo para você deixar de fazer o que você está fazendo, para você abandonar tudo que você está fazendo hoje e virar pastor. Porque o que a religião ensinou por muito tempo foi isso. Mas a Bíblia nunca disse isso. Sabe qual é o nosso serviço, igreja, nesses dias? É colocar pastores nas escolas que são professores. É colocar médicos que vão colocar a mão sobre as pessoas, elas vão ser curadas sem o tratamento. É levantar juízes e advogados justos para fazer o nome de Deus conhecido acerca do trabalho que eles foram chamados para fazer. É termos pessoas atuando nas áreas da sociedade e pastoreando, fazendo o governo de Cristo ser conhecido na sociedade. Isso é entender o chamado, isso é compreender a missão integral da igreja. Mas por muito tempo nós impedimos, a igreja impediu os filhos da minha geração, da geração passada, de ir para a faculdade, porque eles iam desviar. Mas essa geração tem que enviar os seus filhos para a faculdade, para que eles influenciem as pessoas lá dentro,
para que eles transformem o ambiente. Essa geração precisa entender o chamamento. Essa geração não pode mais andar distraída com os negócios dessa vida. Pai, mãe, não queira realizar o teu sonho no teu filho. Realize o sonho de Deus nele. Eu não sei qual é, vai orar que Deus vai dizer para você qual é o sonho dele para o teu filho. Não gere expectativa no teu filho, querendo que ele seja o que você não foi. Queira que ele seja o que Deus quer que ele seja. Porque senão nós vamos ficar distraídos com os negócios dessa vida. Nós não vamos perceber o que Deus nos chamou para fazer. Nós somos igreja quando nós estamos tocando e cumprindo o propósito de Deus. O que nos faz uma igreja relevante não é estarmos numa multidão reunidas em um prédio. O que nos traz relevância como igreja é tocar uma cidade por aquilo que carregamos e aquilo que nos ferramentamos dentro de um prédio. Mas quando nós tiramos o foco do governo de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, nós começamos a ver as coisas pela quantidade, não pelo que ela está se tornando. E nós pensamos que somos uma igreja relevante porque somos 40% da nação. 40% da nação é evangélica, mas 38% da nação é desviada. E eu pergunto, nós estamos tocando? Nós estamos tocando a nação? É porque o nosso foco mudou, nós estamos ligados a números, porque nós nos tornamos grandes. E porque nos tornamos grandes, nós estabelecemos torres para sermos conhecidos. E quando estabelecemos torres, nós saímos do foco de Cristo. Estamos estabelecendo o nosso nome, não o nome dele. Mas quando nós entramos de novo no serviço do Senhor, compreendemos o chamamento, nós colocamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós voltamos ao propósito e nós estamos focados naquilo que temos que fazer. Um dia eu conversava com uma pessoa e essa pessoa tinha mais de 10, 15 anos de igreja. E ela estava chateada, estava angustiada aquele dia, estava assim, chateada. Eu perguntei, por que você está chateado, você está angustiado? Não, pastor, porque ninguém me dá oportunidade, eu tenho um chamado evangelístico. E ninguém deixa eu evangelizar. Ninguém me dá oportunidade, eu estou com umas palavras, assim, uma revelação violenta. Nem vou te contar, senão você vai pregar. Então, vou deixar para você me chamar. Eu estou chateado com a igreja, porque eu não consigo desenvolver o meu ministério. Quem me conhece já sabe a resposta que eu dei em amor. Eu falei, querido, você está chateado com você e não com o corpo. Porque o que Deus chamou você para fazer, você não precisa de um microfone. Você pode ir na praça agora e começar a gritar aos 4 cantos. E se aquilo que está sendo gerado em você for vida, vai gerar vida em alguém. Não tem desculpa para nós não falarmos do amor de Cristo, irmãos. Eu tenho um chamado evangelístico, então evangelize. Quem tem chamado evangelístico aqui, levanta a mão. Você que não levantou, eu quero dizer para você que você também tem. Porque o primeiro chamado para as nossas vidas é que nós vá e fale do amor de Cristo a todas as pessoas. Todos nós somos chamados para sermos evangelistas. Porque todos somos chamados para sermos testemunha. E quando nós testemunhamos de Cristo, nós estamos evangelizando acerca de quem Ele é. Eu disse para esse irmão, na verdade você não está preocupado em dar a resposta para o teu chamamento. Na verdade você está preocupado em ser reconhecido pela comunidade. E eu nem culpo tanto o irmão. Talvez foi a formação que ele teve, assim como muitos de nós tivemos. Mas os dias que estamos vivendo hoje, amados, não são mais dias de desculpas, principalmente para essa casa. São dias de resposta. Deus nos chamou para um propósito e Deus nos arregimentou para uma obra.
Não importa a patente que você tem no braço. Não importa quantos macarrão está no braço. Importa que você faz parte do mesmo exército. A tua missão e a minha é a mesma. Fazê-lo conhecido para que ele venha. Porque tarda a volta do Senhor, porque a igreja não entra dentro do propósito. E porque a igreja não entra no propósito, porque ela ainda continua envolvida com os negócios dessa vida, ela está distraída. Quando o noivo veio, havia as virgens que estavam distraídas. Elas também eram virgens, elas também estavam se preparando, mas elas estavam distraídas. E porque elas estavam distraídas com tudo que elas estavam fazendo, elas esqueceram de comprar mais azeite, porque se tardasse, ele chegaria, elas tinham reserva de azeite. Por estarmos distraídos, nós não estamos cumprindo com o nosso chamamento. Todos os dias eu tenho certeza que Deus tem dado a nós a oportunidade de fazer o seu nome conhecido. Mas a pergunta que eu faço para nós essa noite: quantas dessas vezes nós fizemos o nome dele conhecido? A resposta, amados, que o mundo espera hoje, ela não vai vir de um novo governante no Brasil. Ela não vai vir de um novo governante na ONU, sei lá onde que seja. Ela vai vir de uma igreja posicionada. Porque esse é o chamamento da igreja, se posicionar para aquilo que foi chamada. Não adianta falarmos que somos 40% da nação, grande coisa. É vergonhoso quando nós pegamos as estatísticas de corrupção. Tem um bando de pastor envolvido, um bando de coisa. Pastor, me perdoe, não merece levar esse nome. Eu estava num massoterapeuta essa semana e eu senti vergonha de ser pastor. Ele puxou um assunto, começou a falar e tocou no nome de uma pessoa que eu conheço. Ele começou a falar sobre alguns escândalos e eu percebi que ele é bem envolvido com política. Eu quase que disse para ele: faz a massagem, não pergunta essas coisas para mim não. E a gente pensa às vezes que o mundo lá fora não está percebendo, até o mundo sabe para que a igreja foi chamada e a igreja não faz não cumpre o seu propósito. Ele falou: eu não consigo entender, ele disse: Isaías, eu não consigo entender uma pessoa que foi chamada para ser um pastor, para ser alguém de relevância, para falar e viver verdades, está envolvido em tanta sujeira como está. Eu não consigo entender, porque ele tinha que ser diferente. O mundo sabe para que a igreja foi chamada e a igreja às vezes não sabe para o que foi chamada. É vergonhoso olhar para aquelas listagens de corrupção e ver pessoas que foram colocadas ali para ser a diferença e estão tão sujo e tão podre quanto os demais. Então eu digo, não há orgulho nenhum para nós dizermos que somos 40%. O que nós precisamos fazer como igreja é largar de andar distraído com os negócios dessa vida e voltar para o joelho e se arrepender do nosso mau caminho, voltar para o Senhor para que através dele nós possamos tocar essa nação. Não através do nosso nome, não estabelecer uma torre, mas entender que estamos trabalhando para que uma cidade desça dos altos céus, estabeleça governo sobre toda a terra. A tua função e a minha função não é construir uma cidade, é fazer com que ele venha com a cidade. A distração nos leva para um lugar distante de Deus, e quando nós estamos distante de Deus, nós somos levados a um segundo nível, que chama-se tentação. Porque todo distraído que está desfocado, ele vai ser tentado a fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. E quando nós somos tentados, só existe uma forma de sermos tentados: se nós estamos distraídos. Querido, uma pessoa focada não cai em tentação. Uma pessoa focada no seu chamado, ela não vai cair em tentação. Perceba que após Cristo, ele receber o batismo, ele é levado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo leva ele até o deserto para quê? Para ser? Ele foi tentado para quê? Para mostrar que é possível vencer a tentação. Ele foi levado até o deserto para ser tentado, mas ele estava focado na sua missão.
E por ele estar focado na sua missão, ele não desviou do propósito. Ah, pastor, mas era o Filho de Deus. Irmãos, entenda, tira, desconstrua essa mentalidade romanista da tua cabeça em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele veio como homem para vencer como homem, para ser tentado como homem. Ele era homem, sujeito a toda tentação e provação que eu e você somos. Então não age desculpa na tua falta de posicionamento, dizendo que é porque ele era filho de Deus. Eu e você também somos, porque fomos eleitos e chamados como filhos pelo poder do Filho. Fomos colocados como filhos do Pai, chamados para ser filhos. Então nós somos filhos, e se somos filhos precisamos refletir o Pai. E quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, ele mostra para nós que é possível vencer a tentação, e ele é tentado nas áreas que todos nós somos tentados. A forma com que eu estou posicionado determina a minha resposta à tentação que eu sou submetido. Se eu estou posicionado em Cristo, eu vou vencer a tentação. Mas se eu não estou, eu vou sucumbir a ela. Ela vai me vencer, por quê? Porque eu estou distraído do propósito para que eu fui chamado. Queridos, cada vez que nós somos provados em algo pelo Senhor, nós não somos provados para ser expostos, nós somos provados para ser aprovados pelo Senhor. Toda a aprovação que o Senhor nos leva a passar é para que Ele nos aprove, para que nós possamos subir o nível. Mas se nós estivermos desfocados, distraídos, nós estivermos envolvidos com os negócios dessa vida, nós vamos sucumbir à tentação. Se você somente se prostrar aqui, você não precisa nem beijar minha mão. Só dá uma prostradinha, só com o joelho. Ninguém está vendo, só eu e você. Está vendo tudo esse mundo, ó, lindo? Dou tudo para você. Para que morrer na cruz? Você pode fazer tudo assim, o Pai vai ficar feliz se ganha o mundo rapidinho, só numa dobradinha de joelho. Conforme está o meu coração nesse momento, é a resposta que eu dou. Se o meu coração está preso a um lugar de ser reconhecido, se o meu coração está preso a um lugar de mostrar o que tenho para ser aceito, eu vou me prostrar àquilo. Mas se o meu coração está fito no propósito que me foi entregue, eu não me prostro, eu não me ajoelho, porque eu tenho um propósito a cumprir. A distração sempre nos levará a um lugar de tentação. E se estivermos distraídos, sempre vamos sucumbir à tentação. 1 Coríntios 10:13. A Bíblia fala assim: não vos sobrevenha tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é tão lindo, queridos, que Ele acaba com o nosso argumento nesse texto. Sabe aquela tentação que a gente cai? A gente fala: ai meu Deus, o Senhor sabe, não tinha como resistir. Foi assim. Quando eu vi já era, caí mesmo. E agora? Tinha jeito, não tinha. Nenhum anjo suportava. Mas a Bíblia diz bem assim que Ele conhece a nossa estrutura. E toda a tentação que nós passamos é humana. E para toda ela Deus nos dá o escape. A única forma de sucumbir à tentação é se nós estamos desfocados da cruz de Cristo, se os nossos olhos não estão nele. Num ambiente como esse que nós estamos, é muito fácil ficar distraído. Nós estamos reunidos em muitas pessoas e tem muito barulho, coisas acontecendo à nossa volta. É fácil nós tirarmos o foco da palavra, é fácil nós tirarmos o foco daquilo que estamos caminhando, desenvolvendo para chegar a um lugar. Por quê? Porque nós estamos ligados no barulho, nas distrações. O que vai mudar e que vai determinar a minha resposta ao Senhor é o foco que eu tenho na palavra que Ele me confiou.
Ai, passou 10 anos e nada aconteceu. Mantenha o foco, porque tem um processo até o cumprimento da promessa. Não saia do foco, mantenha o foco. Eu não sei o que está acontecendo. Deus não erra. Deus é perfeito na sua palavra. Se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, Ele vai cumprir. A única forma de Ele não cumprir é se você sucumbir às tentações da tua vida. Eu posso impedir a palavra de Deus acontecer na minha vida, somente eu. Não que Satanás, aquele desgraçado, está tentando impedir de tudo quanto é jeito. Ele não conseguirá se você estiver focado. Se você estiver determinado, se você estiver envolvido na missão que você foi chamada, Ele não vai conseguir. Porque você está envolvido com os negócios do céu e você não vai sucumbir aos negócios da terra. Porque nenhuma tentação é maior do que o livramento que Deus tem para a tua vida. Porque toda tentação que passamos, ela é humana. E se é humana, ela pode ser vencida. E por que pode ser vencida? Porque Ele mandou o seu Filho em forma de homem e Ele venceu todas as tentações. É por isso que nós podemos vencer. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem escape. Não tem mais desculpa. É momento de nos arrepender e parar de encontrar desculpas. É momento de nós nos jogar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu pisei na bola e eu preciso voltar para o propósito. É momento de nós não sucumbirmos mais à tentação se os nossos olhos estiverem fitos em Cristo. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 nos dá uma receita maravilhosa para que nós possamos vencer a tentação. O que nos distrai, irmãos, no caminho são as coisas que estão à nossa volta. O que nos atrasa na viagem são as coisas que estão à nossa volta. Eu lembro quando eu pegava a estrada e eu tinha um propósito, um horário para chegar num determinado cliente. Eu focava naquele trajeto, eu colocava no meu relógio. E eu falava para o anjo que estava junto no carro, falar: agarra aí, filho. Agarra aí, filho de Deus, porque agora nós vamos pisar pesado aqui. Irmão, eu nunca vi um golzinho andar tanto que nem aquele que eu tinha. O bichinho acho que era 2.0. Mas eu focava no propósito, eu chegava na hora que eu tinha que chegar. Isso é foco. E sabe o que é terrível? Nós focamos na nossa forma de movimentação lá fora muitas vezes, mas não conseguimos ter foco na obra do Senhor. Não focamos no chamamento, não focamos em ser uma resposta adequada àquilo que Ele nos chamou para fazer. Hebreus 12, 2 fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. A Bíblia fala para nós em Romanos 12, 2 que existe uma forma de nós não estarmos entrando em tentação e de não estarmos andando em distração. É se nós estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aonde eu estou olhando determina o lugar que eu vou chegar. Se os meus olhos estão em Cristo, eu vou concluir aquilo para que fui chamado. Mas se os meus olhos não estão em Cristo, eu vou parar pelo caminho nas distrações. O que nós precisamos esses dias, amados, é retomar o foco das coisas. É parar de fazer as coisas que estamos fazendo e focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você pode até fazendo algo bonito, legal, que te alegra, mas pergunte nessa noite para você: é isso que o Senhor me chamou para fazer? Foi para isso que eu fui chamado. Eu estou fito, os meus olhos estão grudados em Ti. Eu não perdi a visão, eu não perdi o controle, eu não perdi a direção daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque, querido, não se engane, as distrações, elas virão com muito peso sobre nós esses dias, assim como já estão vindo. E só tem um jeito de nós vencermos se os nossos olhos estiverem firmemente focados no autor e consumador da nossa fé. Se o reino dele for quem determina a nossa movimentação. A terceira coisa que vai nos levar para um caminho de distanciamento do propósito do relacionamento com Deus é o desânimo.
Porque uma pessoa distraída, ela sucumbe à tentação e automaticamente, depois de cair na tentação, ela entra em um lugar de desânimo. Quantas vezes nós somos tentados, caímos na tentação e qual foi a nossa resposta? Nós desanimamos no caminho. Ah, cara, sabe de uma coisa? Eu pequei mesmo. Pisei na bola feio. Como dizia um amigo meu, pisou no tomate que virou elefante. E tão pisado que foi, virou massa de tomate. E agora, acabou tudo para mim. Agora não tem mais jeito. Agora já era, agora eu vou ficar por aqui mesmo. Porque toda a distração nos leva à queda da tentação. E a tentação nos leva a um lugar de desânimo. E é por isso que muitas vezes estamos desanimados, não porque Deus mudou a palavra dele sobre nós, não porque Deus deixou de ser Deus, não porque o fogo de Deus deixou de ser o fogo de Deus, mas é porque os nossos olhos não estão mais fitos no Senhor, os nossos olhos estão na crítica do próximo e do terceiro, e não estão olhando para aquilo que devemos ser no Senhor. Querido, toda hora que você tira os olhos de quem você é e começa a olhar para quem você quer ser, fora do propósito de Deus, você vai entrar em um lugar de desânimo. Sabe o que significa a palavra desânimo no contexto bíblico? É como uma pessoa que está sem alma, é porque a chama que ardia dentro dela se apagou. Quando eu olho para uma parte da igreja nesses dias, eu vejo que é uma igreja que está com a chama apagada. Existe uma parte da igreja que só está esperando Jesus voltar para se livrar dessa terra terrível. Mas existe um remanescente que está queimando para que Cristo encontre uma noiva adornada e preparada no momento que Ele vier. A nossa função, queridos, não é criticar aqueles que estão desanimados. A nossa função é trazer fôlego para eles e animá-los novamente, porque a palavra de Deus sobre a vida deles não mudou. A minha função e a tua função não é apontar o dedo, mas é levá-los a um lugar de arrependimento através da palavra, para que eles saiam num lugar de desânimo e tomem ânimo e a chama volte a queimar, para que eles sejam a resposta para aquilo que eles foram chamados. Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus está falando para pessoas que no caminho se desanimaram. Ele fala: vem para mim, porque você está cansado e sobrecarregado, porque você tirou os olhos de mim. E você não vai encontrar resposta em outros lugares, somente voltando para mim. Querido, não tem resposta em outro lugar. A resposta não está na reclamação que você gera. A resposta não está na culpa que você deposita nos outros. A resposta continua dentro de você. Volta para o Senhor, porque Ele é o Senhor que sara o cansado e tira a carga do sobrecarregado. É a única forma de nós vencermos o desânimo, é voltando para o Senhor. Em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10, Deus nos dá uma palavra de ânimo. Ele fala assim: em tudo somos atribulados. Aí você pode dizer: não, é verdade, nós somos atribulados mesmo. Tudo está terrível. Aí tem uma vírgula, ele diz bem assim: porém não angustiados. Aí ele fala: perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele está dizendo: você pode estar atribulado, você pode estar passando um momento difícil, mas a angústia não vai consumir você por dentro. Você pode estar perplexo com tudo o que está acontecendo, porém você não vai estar desanimado. Ele diz: para cada uma desculpa que você tem, eu tenho uma resposta, não tem desculpa. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está desamparado. Ele está com você. Ah, eu estou abatido hoje, mas você ainda não está destruído. Você consegue andar mais uma milha. Por quê?
para que você leve no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para resumir toda a palavra, nós não temos mais desculpa. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos morrer a cada dia. Para quê? Para que Cristo se manifeste através do nosso corpo. Eu estou angustiado, eu estou atribulado, eu estou. E Deus fala, você está, mas eu tenho uma saída para tudo isso. Querido, se tem uma palavra rema que eu quero que você guarde tudo isso que falamos essa noite. Que você coloque os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Porque se os seus olhos estiverem colocados em Cristo, nada nessa vida vai te desanimar para concluir o chamamento que Ele deu para você. Nada vai te colocar em um lugar de desânimo, nada vai tirar o teu foco, nenhuma tentação vai te sucumbir, nenhum pecado vai te atrair mais do que Ele, porque os meus olhos estão focados no autor e consumador da minha fé, para que no momento exato eu possa chegar e dizer para Ele, eu combati o bom combate, eu corri a minha carreira e eu guardei a fé. Sabe qual é a melhor coisa? E eu oro sempre, eu falo, Senhor, quando chegar aquele dia, assim como chegou para o Billy Graham essa semana, eu possa chegar e falar, eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Senhor, eu guardei a fé, eu cheguei ao final e eu concluí a obra que Tu me confiastes. A conclusão da obra, da confiança da obra não está ligada àquilo que você está fazendo, mas ela está ligada àquilo que Deus está fazendo e no que você está inserido no que Deus está fazendo. Se coloque de pé. Se você foi arregimentado pelo Senhor e você é um soldado em serviço, não se envolva mais com os negócios dessa vida, porque os negócios dessa vida, o Senhor é quem cuida para você. A resposta que você tanto procura, no desespero e nas noites de sono mal dormidas, está no descanso sobre a palavra que Deus deu a você. Irmão, eu digo a você, se você tiver uma palavra, você pode estar no meio do incêndio, no centro do prédio todo queimando, você não vai ser tocado pelas chamas, porque você tem uma palavra. Confie na palavra que Deus te deu e não se distraia com os negócios dessa vida. Se esconda nele e todo dia peça para que o Espírito Santo venha aferir as tuas medidas e as minhas medidas, para que nós venhamos saber se estamos construindo da forma que Ele nos chamou para construir. A minha oração nessa noite é que nós não venhamos nos perder pela distração e pela tentação e pelo desânimo, mas nós venhamos estar focados em um relacionamento diário e contínuo com Deus, para que Ele desenvolva o homem interior dentro de nós, para que nós possamos ser a resposta que Ele espera que sejamos na cidade, na família e no trabalho que estamos inseridos. Feche os teus olhos. Pai, a minha oração nessa noite para minha vida e para a vida dos meus irmãos é que a palavra que o Senhor nos deu e que foi lançada sobre os nossos corações, ela encontre um terreno fértil. A minha oração é que nós não venhamos andar distraídos com os negócios dessa vida. A minha oração é que nós não venhamos sucumbir às tentações, mas que os nossos olhos estejam focados em Ti, porque é o Senhor quem nos livra de todas elas. A minha oração é que nós não venhamos viver desanimados, mas nós possamos estar sempre regozijantes em Ti, porque o que deu a palavra é fiel para cumprir, Senhor. A minha oração é que nós sejamos animados essa noite. A minha oração é que o fogo volte a queimar. A minha oração, amado Espírito Santo, é que se você encontrar em corações nessa noite uma chama fumegante, encontrar um pavio fumegante, a minha oração é que ele volte a queimar e que ele seja incendiado novamente. A minha oração é para que Ele seja a resposta que a terra está clamando. A minha oração é para que Ele seja a resposta para uma igreja que precisa ser adornada. A minha oração é para que Ele seja uma resposta para uma cidade que não espera nos governantes, não espera no próximo presidente, mas espera na manifestação dos filhos de Deus, em uma igreja posicionada que vai mudar
tocar e vai fazer com que a cidade mude, em que a justiça do reino coloque as coisas nos determinados lugares e esquadrinhe o coração dos homens para que eles se submetam à palavra que vem do alto. A minha oração é que a nossa expectativa seja direcionada a Ti e não a coisas, não a pessoas, mas somente a Ti, porque quando os nossos olhos estão fitos e ligados ao consumador da nossa fé, ao autor e consumador da nossa fé, nós não andamos em distração, nós não ligamos para as coisas que acontecem, nós não ficamos presos, Senhor, às circunstâncias, nós vamos cumprir, nós vamos concluir aquilo para que fomos chamados. A minha oração é para que o Senhor desenvolva o homem interior de cada pessoa aqui. A minha oração é que o Senhor levante homens e mulheres maduras para que sejam a resposta correta no tempo exato que Tu precisas e que Tu nos chamou para fazer. A minha oração é que os pais sejam sacerdotes nas suas casas. A minha oração é que os filhos aprendam acerca do Teu reino dentro dos lares os quais estão inseridos. A minha oração é que os nossos filhos toquem as escolas, não com o evangelho morto, com palavras sem vida, mas com uma vida vivida no evangelho, o qual eles veem as nossas vidas sendo pregadas. A minha oração é por uma igreja que toque lugares e que toque cidades. Essa é a minha oração para a minha vida e para a vida dos meus irmãos essa noite. A minha oração é que nós não venhamos sair de um relacionamento puro e perfeito contigo, porque o único lugar que temos direção e clareza do propósito é quando estamos escondidos e guardados em Ti. Essa é a minha oração nessa noite, para que possamos vencer mais uma semana, mais um dia, mais um mês e mais uma semana nós possamos fazer o Teu nome conhecido. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu coração impartido conosco nessa noite. E agora nós saímos deste lugar, Pai, com um peso, não, Senhor, um peso que nos causa desgraça, mas um peso que nos traz vida, um peso de responsabilidade, de ser resposta para com a palavra que carregamos. Pai, eu oro para que para cada um dessa noite o Senhor dê a cada um a oportunidade de fazer conhecido nessa semana, a oportunidade de manifestar o Cristo que habita dentro de nós, para que possamos ser uma igreja relevante e para que o Teu reino seja conhecido através de uma igreja que Te serve e que Te ouve. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Abrace alguém antes de ir embora. Dê um abraço em alguém.